Meus amados irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Estamos estudando hoje a lição de número 11, dia 17 de março de 2024. Continuando esse trimestre acerca do estudo do corpo de Cristo, estudo da eclesiologia. Vamos falar hoje sobre o culto da igreja cristã. Assunto também bastante importante. E tem como texto áureo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Verdade prática deixada pelo autor, o culto é uma sublime forma de nós expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Ele vai dividir a lição em 3 tópicos: a natureza do culto, o propósito do culto e a liturgia do culto. Então, a natureza, o propósito e a liturgia. O subtópico de número 1 fala o culto como serviço a Deus. Ele inicia dizendo: na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Então, essa natureza do culto cristão se inicia justamente como um serviço oferecido do cristão a Deus. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer que o ato de adoração deveria ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que era o culto racional. Paulo estava justamente fazendo uma analogia lá do livro de Levíticos e Deuteronômio, quando fala acerca do ato de adoração dos levitas, em que eles sacrificavam os animais em adoração ao Senhor. Então, o cristão, ele deve ter uma vida em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. E quando o cristão tem uma vida em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, ele vai ter uma vida de serviço, porque ele vai estar com a sua vida totalmente em adoração ao Senhor. Uma vida totalmente completa, dedicada em adorar a Deus. Então, a natureza do seu culto tem que ser uma natureza em que o culto é um serviço prestado a Deus. Então, quando a pessoa ela não tem um desejo de servir a Deus, ela não pode realmente oferecer um culto em que o agrada. O culto que agrada a Deus é um culto em que a pessoa está com o coração disponível para o servi-lo, para estar realmente na sua presença. Dentro desse primeiro subtópico, ou até mesmo na introdução, o professor pode introduzir que uma pessoa, para fazer parte deste culto em adoração a Deus, ela precisa ter nascido de novo, ela precisa estar enquadrada nas qualidades de um adorador que Jesus prescreve para a mulher de Samaria, conhecido como a mulher samaritana, que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Então, o adorador tem que ter essas prerrogativas para se realmente oferecer um culto. E o subtópico número 2 fala: o culto deve ser solene, quer dizer, que significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Então, a liturgia ela também se enquadra dentro desse conteúdo desse adorador. Então, não é uma adoração de qualquer maneira, onde as pessoas se reúnem e faz uma adoração de qualquer forma, de qualquer jeito, um culto de qualquer forma. Se nós observarmos os escritos do apóstolo Paulo às igrejas, nós vamos ver sempre a preocupação de Paulo em ensinar sobre a organização do culto. Temos várias referências nas cartas de Paulo acerca de como os cristãos deveriam se portar na hora de cultuar a Deus e acerca de diversos assuntos dentro da igreja. Paulo procurava organizar esses ensinamentos. Então, quando uma pessoa vai prestar o seu culto a Deus, ela traz ali um conteúdo a Deus, mas também a organização também ela é necessária. Tá? Tem que haver ali uma organização nesse regulamento do culto. O terceiro subtópico fala que este culto ele é santo.
Então nós temos que entender que quando nós adentramos neste ambiente de oferecer um culto a Deus, Deus é um Deus santo. Ele está ali para receber uma adoração em retidão, uma adoração em santidade, uma adoração organizada, uma adoração que respeita os princípios bíblicos, os princípios da fé. Tá? Então é uma adoração realmente para glorificar o nome do Senhor. Então não pode ser um culto profano, onde há ali distorções acerca da palavra de Deus. Se nós observarmos a carta de Judas, nós vamos ver Judas exortando ali a igreja acerca de algumas pessoas que estavam tendo esse tipo de comportamento. Então a igreja deve se apresentar a Jesus como uma noiva. A igreja tem que se apresentar em práticas de santidade, em uma adoração em santidade, um serviço em santidade a Deus. O segundo tópico fala sobre o propósito do culto. Então, o primeiro propósito é glorificar a Deus. Um culto que ele não glorifica a Deus, ele não é um culto. Então, quando você inicia um culto, quando se inicia ali uma liturgia diferente das regiões do Brasil, dentro da Assembleia de Deus, onde existe aí diversas formas de praticar a liturgia, independente de qual seja, o propósito do culto é glorificar o nome do Senhor. Então, quando se inicia este culto, se inicia com este propósito de glorificar a Deus. Tá? Não há espaço para o antropocentrismo. Né? E o segundo subtópico vai falar justamente sobre isso. Quando não se cultua a Deus, quando o homem se torna o centro dessa adoração, onde tudo é plausível, menos a glorificação a Deus. Então se faz de tudo no culto, menos glorificar o nome do Senhor. Né? Dá oportunidade para se parabenizar de A a Z, mas não glorifica o nome do Senhor. Então é um culto que não teve nenhum aspecto realmente de culto, né? Onde não glorifica a Deus e o homem passou a ser o centro. Então o culto tem que ser de glorificação ao nome do Senhor Jesus. É importante, o professor pode ampliar essa visão dentro da sala de aula, pegando alguns pontos e destacando, para que a igreja possa refletir se há algum culto dentro da igreja, dentro desta congregação, que não está glorificando o nome do Senhor. Onde o nome do Senhor não é mencionado, se reúne a Assembleia dos Santos, se fala de qualquer coisa menos de glorificar o nome do Senhor. Então, pode-se abrir esse espaço aí para essa observação. E o terceiro subtópico fala sobre edificar a igreja. Então, o culto, além de glorificar a Deus, tirar o homem, tirar esse antropocentrismo, esse homem como centro, também o culto tem o papel de edificar a igreja. Então, a palavra ela tem que ser transmitida e ensinada de maneira que a igreja é edificada. Aí entra os ministérios dentro da igreja, o papel dos ministérios, né, de ensinar e de demonstrar essa importância dessa adoração ao Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus, edificando a sua igreja. E o terceiro tópico fala sobre a liturgia do culto. Então, a liturgia do culto, primeiro, tem que ter uma exposição da Bíblia. A Bíblia tem que estar presente do início ao final do culto. A Bíblia ela é o fundamento da nossa fé. Então, ela tem que ser praticada, experimentada no culto. Então, ela faz parte da liturgia, né, da natureza de uma verdadeira igreja. Segundo, a adoração entusiástica e o lugar da adoração no culto pentecostal. Esse subtópico número 2 e número 3, o terceiro tópico, ele vai estar abrangindo o mesmo assunto, que é o que? Quando nós nos reunimos para glorificar a Deus, tem que ser um culto em alegria, um culto feliz. A igreja pentecostal ela é conhecida ao decorrer dos tempos, justamente porque ela traz esse carisma na adoração. Ela traz esse dinamismo, essa fé fervorosa. Então a igreja protestante ela vem passando por essas lapidações até o momento que ela vai se voltando às suas origens, lá de Atos dos Apóstolos,
e temos por objetivo viver essa fé fervorosa, tá, em adoração, uma fé alegre em adoração ao nome do Senhor. Então, a adoração ela tem que ser com alegria. Tá? Então, o professor pode explorar bem esse assunto com a igreja. A igreja deve se unir com alegria, ter propósito na sua adoração ao nome do Senhor. Então, é uma lição simples, né? Uma lição que fala sobre o culto da igreja, porém pode ser abordado, pode se pedir aí uma participação pastoral do pastor da igreja para dar aí um comentário sobre essa questão da liturgia e ampliar ainda mais a visão dos membros acerca do assunto. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor. Olá, pessoal. Nesta manhã eu quero compartilhar este momento de alegria com vocês, desta nova obra lançada em um dos temas mais relevantes do nosso tempo, acerca de casamento, mas especificamente acerca do adultério. Então, nesta obra eu vou falar sobre o anti-adultério, a prevenção contra o adultério para que ele nunca venha a acontecer. Mas se acaso pessoas estão passando pelo adultério, como lidar com essa situação, quais as consequências do adultério e também o pós-adultério. É uma obra extraordinária, muito linda. Ficou um livro muito bom, muito bonito, um excelente acabamento. Quero compartilhar esse momento com vocês aqui. Bênção de Deus, Deus abençoe.